Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Aqui há uns dias publiquei um post na net sobre a surpresa incrível que tenho tido com um carro do qual eu não esperava surpresa nenhuma. É nada mais nada menos do que o BMW X1 E84, portanto aquela geração ali de facelift 2010 até 2016, limite, do BMW X1. Eu comprei um modelo equipado com um raríssimo motor 25D para revenda e fiz a compra deste carro movido por uma vontade 100% emocional, porque do ponto de vista racional a compra deste carro contrariava um pressuposto que eu tenho nas minhas compras, que é nunca comprar carros com muitos quilómetros. Mas de alguma forma eu lembro-me de ver o anúncio deste carro, ou deste carro estar na net, e eu olhei para ele e engracei logo com ele. Aliás, não é difícil eu engraçar com o modelo X1, porque tal como eu já pude reportar noutros vídeos, eu tenho uma paixãozinha assolapada por este modelo. É assim é um patinho feio, mas é mais ou menos como um bulldog francês. É tão feio que a gente gosta dele só porque ele é feinho. E aprendi a gostar muito deste carro. E gostar muito deste carro porque é um carro muito funcional. E é muito funcional e é sobretudo muito agradável de conduzir. E quem nunca conduziu eu desafio, conduzam, porque vão se deixar encantar. Sobretudo estas gerações de 2010 para a frente, foi quando ocorreu o facelift, porque este carro, se eu não estou em erro, foi lançado em 2006 ou 2007, por aí. E em 2010 é quando aparece o primeiro facelift deste modelo com novos motores. Eu já comecei por ter algures em 2016 um X1 16D, que era uma versão de 4 cilindros com 2000 de cilindrada e 116 cavalos, com caixa automática ZF de 8 velocidades, que é a grande valia destes carros com motores diesel ou com outra motorização, porque esta caixa é brilhante. Depois, mais tarde, tive para revenda um X1 28i, que é um 2 litros a gasolina com 4 cilindros turbo com 245 cavalos. Vocês podem clicar aqui para ver esse vídeo, que foi um carro que me surpreendeu pela sua genica. Era um X-Drive com caixa automática também, era uma versão Sport, muito bem equipado, e era um motor a gasolina que fazia 6.500 rotações, e era um combinário com fartura, e era um carro com uma desenvoltura de andamento muito simpática. Os consumos não eram brilhantes, porque era automático, tração às 4, e era um motor para um carro que pesa à volta de 1.700 kg, e portanto dificilmente gastaria ali menos de 9 litros ao 100 numa utilização mediana. Poderia gastar 12 ou 13 em andamentos rápidos, poderia gastar 7 em andamentos muito tranquilos. Mas desta vez eu olhei para este carro, eu vi este anúncio e este carro despertou-me logo a atenção. Porquê? Porque é a combinação de cores e das jantes que foi a primeira foto, portanto foi aquela primeira impressão dos primeiros 2 segundos, e disse, epá, que carro giro. Porque este X1 é cinzento escuro por fora e vem com umas jantes de 19 polegadas, que é o máximo de tamanho admissível para este carro, num verdadeiro Pack M. Portanto, a versão que eu tinha tido antes, a primeira de todas, era um Business ou qualquer coisa assim do género. Depois tive um Sport, e este Pack M realmente acrescenta-lhe ali um visual muito mais giro. Eu já gostava da carroceria deste carro, e este com o Pack M torna-se realmente muito mais atraente, sobretudo com estas jantes, porque depois atrás equipa com os pneus 255 e à frente com os 225, em jantes 19, o carro fica com um ar super musculado. Depois temos o para-choques específico à frente, Pack M, temos umas saias laterais proeminentes Pack M, e todo o carro tem um ar assim chunky. Portanto, a suspensão também é uma suspensão M, mas estas jantes 19 compõem-lhe por demais o visual. E eu, quando olhei para as primeiras fotos do carro, disse, epá, que carro giro. Só que quando entrei no anúncio, olhei para o anúncio, que ele dizia 151 mil km, era uma motorização 25D, que eu nem sabia que existia neste carro. Eu achava que todos os diesel, havia o 16D, 18D, 20D e 23D, que basicamente é tudo o mesmo bloco, 2 litros de cilindrada, com 4 cilindros,
em que um tinha 116 cavalos, o outro tinha 143, o outro tinha 177 e os 23D tinham 204, que eram o mesmo bloco, mas com 2 turbos. E eu nem sabia que tinha havido a versão 25D para este carro. E portanto eu olho e vejo X1, PAC-M, 25D, X-Drive. Assim, caramba, 25D, olha que engraçado, deixa-me cá ver mais. Portanto é uma motorização 2 litros, com 4 cilindros, 2 turbos, debita 218 cavalos. Num X1 já é uma potência muito respeitável. Mas o que é realmente impressionante neste modelo ou nesta motorização, é o binário. São 450 Nm de torque a partir das 1500 rotações. Ou seja, este carro tem só menos 50 Nm do que o meu M5 com motor 5 litros V8. Ou tem mais binário do que a minha Audi RS4 que eu tenho lá embaixo parada na garagem. Portanto, num 2 litros, com a grande vantagem de que é uma manutenção relativamente barata, que paga um IUC de 250 euros e um seguro barato. Mas realmente ali os 150 mil km estavam a fazer ali uma confusão do caraças na cabeça. E eu, não vou comprar um carro com 150 mil km, que isto depois vai ser difícil de vender, não sei o quê. Só que depois apareceu ali uma parte na descrição que dizia assim: um dono, historial de manutenção completo BMW. E eu disse, isto é bom demais para ser verdade. Portanto, o carro tinha sido sempre do mesmo dono, tinha o historial completo, o carro estava anunciado a 151 mil km e a última revisão tinha sido feita aos 142 mil km, há quase um ano atrás, e eu comecei a esgravatar mais. E comecei a esgravatar mais porque percebi, e eu tenho sempre esta confiança e esta crença de que um carro do primeiro dono é sempre aquele que está seguramente em melhor estado. E sobretudo um dono que o levou sempre à marca ao longo de 10 anos, que é o que este carro tem, porque este carro é de abril de 2015, vai agora fazer 11 anos. Este carro fez cerca de 15 mil km por ano, o que não é muito para um diesel. E depois da conversa com o vendedor percebi que este senhor o dono do carro, fazia sobretudo viagens com o carro. Portanto, este carro conhecia sobretudo autoestrada. E percebe-se logo que é verdade por uma coisa: o desgaste interior é o equivalente a um carro com 40 ou 50 mil km. Ou seja, este proprietário não entrou e saiu do carro todos os dias, 10 vezes por dia, que é aquilo que gasta muitas vezes as laterais dos bancos. Já me aconteceu ter aqui carros com 60 ou 70 mil km que eu olho para a lateral do banco e digo assim: isto está muito estragado. Mas às vezes está muito estragado por isso. Porque o carro até pode ter 2 ou 3 anos e ter 60 ou 70 mil km e estar muito degradado porque aquela pessoa entra e sai do carro muitas vezes ao longo do dia. Anda se calhar todos os dias com o carro e sai pelo menos 3, 4 vezes, basta usar calças de ganga com botões daqueles mais agressivos ou quer que seja, e as laterais dos bancos sofrem muito. Também sofrem muito se o proprietário ou a proprietária forem assim gordichos, porque um banco sofre mais com uma pessoa pesada do que com uma pessoa leve e magrinha. E eu, quando olhei para as fotos do carro, eu percebi como é que é possível este carro ter 150 mil km e ter os estofos neste estado. Eu às tantas pensei e pedi ao Michel na altura: Michel, tenta lá saber se o carro foi estofado. E não tinha sido estofado. E não só isso, como o carro tem, eu acredito que esta unidade X1 que eu tenho ali em baixo é provavelmente o X1 mais equipado que eu alguma vez vi em toda a minha vida. Porque eu não consigo elencar um extra que ele não tenha. Minto. Não tem gancho de reboque elétrico retrátil. Tudo o resto tem. Tem as jantes de 19, tem o PAC-M, tem um teto panorâmico enorme, em que a metade da frente abre em spoiler ou corre para trás, com cortina elétrica para fechar o teto. Tem um sistema de som Harman Kardon com som Surround Logic 7, que vocês não têm a mais pálida ideia da bujarda de som que tem ali dentro. Um X1 com um som daqueles tem sido o meu fiel companheiro de Spotify nas últimas semanas. Tem faróis Buchanan com adaptativos em curva, portanto eles orientam de acordo com a posição do volante, com sensor de máximos automáticos. Vocês podem clicar aqui e ver o vídeo em detalhe que eu fiz com o carro, mas não podia deixar de fazer este vídeo por uma simples razão. O carro tem, portanto, bancos Sport, bancos M, aliás, com aquecidos, com regulações elétricas, com memórias, com a regulação elétrica do apoio da sensação aqui de aperto lombar. O carro está equipado até mais não. Tem o sistema de GPS grande, tem o hill holder, tem tudo e mais alguma coisa que vocês se possam lembrar.
e tem uma combinação de cores engraçada, que é cinzento escuro por fora e creme por dentro. O carro é muito bonito e, sobretudo, é provavelmente dos últimos BMWs que tem direção 100% hidráulica. E, portanto, ou seja, não há ali assistências elétricas. E o carro é mesmo muito agradável de conduzir. Tem uma sensibilidade e um tato de condução muito bom. Francamente melhor do que a maior parte das pessoas alguma vez esperam deste automóvel. E o facto de eu ter andado agora, e ando agora estas semanas com este carro, porque eu tinha o meu Volkswagen ID3 100% elétrico, entretanto vendi. Comprei outro carro elétrico para substituir, que ainda não chegou, e portanto tenho andado com o X1 há coisa de 3 semanas, à volta disso, que ando com o carro numa base diária. Já fiz praticamente 1500 km ao longo dos últimos dias. E aquilo que eu queria fazer neste vídeo era dizer-vos que quanto mais eu conduzo este carro, mais eu gosto dele. Porque é um carro que é simples, é um carro prático, não é um SUV grande, não é um SUV pesado, leva 5 adultos, leva 420 litros de bagageira, tem todo o equipamento que se possa desejar num carro, ao ponto de ser um carro 2015 com um sistema de audio streaming por Bluetooth. Portanto, eu entro dentro do carro, o telefone está emparelhado, ponho o meu Spotify a bombar e tenho uma aparelhagem do caraças a dar música, que é uma coisa que eu privilegio muito ao volante de qualquer carro, é ter uma boa aparelhagem. E pá, este carro tem dos melhores sons que eu tenho experimentado recentemente. Estamos a falar de um carro que eu tenho à venda por 23.500 euros, pessoas. E o que este carro tem agora vai a caminho dos 153 mil quilómetros. Entretanto, eu assim que recebi o carro, eu fui trocar por 4 pneus novos Hankook, porque os pneus que lá estavam, apesar de serem pneus que ainda tinham bastante rasto, mas eram pneus que já tinham 5 anos. Eu não gosto de pneus muito velhos, os pneus já tinham algumas... já estavam a denotar algum resseguimento e, portanto, eu troquei os pneus por 4 pneus novos. E quando fui pôr os 4 pneus novos aos meus grandes amigos da Expo Pneu, eu percebi que os discos à frente, num carro com 150 mil km é mais do que normal, estavam já com algum calo. E, portanto, eu decidi que o carro estava a chegar à revisão anual, não era por quilómetros, era por tempo. E eu fui aos meus amigos da Carpic e disse ao André, olha, para além das revisões do que achares que é necessário trocar óleos e filtros e outras coisas do género, eu faço questão de trocar os discos da frente e pastilhas. Esta revisão feita na Carpic, que são os meus parceiros de confiança para estas manutenções, custou pouco mais de 500 euros. Com óleos, com discos à frente, com pastilhas, com filtro de habitáculo e uma revisão, uma manutenção feita a este carro. Não por quilómetros, mas por tempo. Portanto, este carro tem uma revisão acabada de fazer. Tem 4 pneus novos, discos novos à frente, pastilhas, e o carro é uma delícia de condução. Desculpem eu estar-me a repetir, mas eu não consigo deixar de dizer isto, porque estamos a falar de um carro que faz 230 km/h de velocidade de ponta, que faz 0 aos 100 em 6,7 segundos, num diesel, 2 litros, 6,7 segundos, é um carro de 2015, mas que, em conjugação com aquela caixa genial ZF de 8 velocidades, faz com que eu siga a 130 km por hora com 2.000 rotações de motor, num motor que rola para lá das 4.500 com muita vontade. E, portanto, entre a oitava e a sétima em velocidades de autoestrada, este carro torna 7 litros aos 100. Não é dos mais frugais a gastar que eu já tive, mas tendo em conta que é um carro com caixa automática, com 218 cavalos, com tração às 4 rodas, com pneus largos, com jantes grandes, e é um consumo mais do que aceitável. Obviamente que é classe 1 nas portagens. Mas é a agradabilidade com que este carro sai. Pessoas, 450 Nm de torque num X1 envergonham 90% do parque automóvel circulante nesta casa. É assim. Eu vou em autoestrada a 100, ou vou aqui numa nacionalzinha, qualquer pressão de acelerador e a sensação é 10% de pedal. O carro nem sequer reduz, porque tem tanto binário. Pá, entre as 1500 e as 2000 e picos rotações, o carro tem uma força. O carro sai desconcertante. Enche turbos, não é? São 2. Portanto, é um que enche em baixas e o grande que enche lá em cima. Mas a disponibilidade de binário e a forma como ele sai, mesmo sem a caixa reduzir, porque se eu pisar a fundo e o gás reduzir 2 mudanças, vocês não fazem ideia, o carro dá um tiro, dá um salto para a frente. Eu não estou a falar de um desportivo, eu estou a falar de um X1 diesel, mas que tem 218 cavalos e que tem 450 Nm de torque, disponível desde as 1500 rotações. E depois, como temos tração às 4, eu não estou preocupado que o carro fique ali a esgravatar num piso escorregadio. Não, ele, por norma, é um 100% de tração traseira, que passa potência para a frente em caso de perda de tração,
esteja chuva, esteja sol, esteja piso esburacado, seja uma estrada espetacular, é pisar e andar. Não tenho patilhas no volante, é a única coisa que eu tenho pena, mas pondo a caixa em modo Sport e usando para trás e para a frente, porque graças a Deus a BMW mantém o menos para a frente e o mais para trás, que é a sensação lógica de passar caixa, é quando eu reduzo empurro e quando eu passo para cima puxo, é o que faz sentido. Mas é isto, é a simplicidade, porque é um carro relativamente de dimensões contidas, de peso contido, estaciona-se bem em qualquer lado, tem uma boa brecagem, apesar de ser um tração às 4, é um carro profusamente equipado, não sinto falta de nada naquele carro, tem um ar-condicionado que funciona muitíssimo bem, o rádio, como eu disse, e a aparelhagem fazem as minhas delícias ao volante deste automóvel, mas é sobretudo o que não gasta e aquilo que anda. O retorno de andamento deste carro é realmente uma das melhores coisas que eu tenho tido no convívio com este carro. Bastante acima do 28i que eu tive. Porque sendo um motor a gasolina e apesar de ser turbo, e já era um motor bastante redondo, já era um motor que puxava muito bem desde rotações baixas, mas este é desconcertante. Este é desconcertante. Eu sei que existe uma versão 35i deste X1. Que só foi vendida no mercado americano e no mercado japonês, que é uma versão com 6 cilindros com 306 cavalos, que ainda assim não tem o binário que este carro tem. E longe de mim pensar em comprar um carro desse, porque esse carro paga 700 euros de Duke e pronto, isso era um carro com que eu casava para sempre, não é? Este paga 250 euros de Duke, é um carro fácil de manter. Este carro não faz um barulho lá dentro, está a caminhar para 153 mil quilómetros, e eu não tenho problema nenhum em espetar mais de 3 ou 4 mil em cima, porque é agradável de usar. Eu ando com o carro com uns sinais laterais a dizer este carro está para venda, pode ser seu, com o seu smartphone, clica aqui, veja com o QR Code e não sei o quê, mas eu às vezes tenho vontade de tirar os letrinhos, porque o carro é tão bonito naquele cinzento, com aquelas jantes de 19 polegadas do Pacem, e é tão agradável de utilizar. É fácil, é user-friendly, eu tenho a chave no bolso, eu nem sequer tenho que deitar a chave para abrir o carro, deito a mão à porta porque ele tem keyless entry, não preciso de pôr a chave na ranhura, é só carregar no start, vamos embora. Umas luzes fantásticas, um sensor de máximos automáticos, a bombar som, teto panorâmico, com um interior creme em dias de sol, aquele carro é lindo por dentro, e é um X1, pessoas, é um X1 que custa 23.500 euros que eu tenho à venda, com a revisão acabada de fazer e com 4 pneus novos. Eu estou a adorar conviver com este carro no dia-a-dia. Eu gosto muito de andar de elétricos todos os dias. Sai mais caro andar com um carro diesel todos os dias, efetivamente, porque os carregamentos eu faço sempre aqui no escritório ou em casa e, portanto, a energia é realmente muito barata e nada bate os consumos de um carro elétrico por muito que ele gaste. Mas a sensação de carregar 20% de acelerador neste carro e o carro sai, é quase a mesma coisa que um carro elétrico. De binário de puxar. O carro não está reprogramado, não está alterado, nada. Ele é assim, ponto. É muito agradável. E eu queria deixar realmente aqui este vídeo e poder passar-vos esta informação de um quão agradável às vezes pode ser um carro absolutamente banal, do qual se espera muito pouco. Mas toda esta conjugação de equipamento, performance, facilidade de utilização, estética, poder pôr o carro aqui, pôr o carro acolá, não estar preocupado que vou levar este carro, custa 100 mil euros, não posso levar para ali, chama muita atenção. Este carro só chama a atenção na estrada quando eu carrego pedal, quando vem ali um distraído atrás que decide fazer sinais de luzes porque eu vou com o carro lá que estou a passar, mas o fulano que vem lá atrás está impaciente e eu decido calcar o pedal e ele reduz uma mudança de caixa e ele de repente o carro que lá está atrás pode ter 200 cavalos, mas fica assim, encolhe assim no espelho retrovisor e eu vou num X1 com a família toda, num X1 2015. Gosto muito de partilhar estas histórias com vocês, porque da mesma forma que eu me deixo surpreender com alguns carros, eu também gosto de passar estas experiências para que outras pessoas também se calhar possam coçar a cabeça e pensar assim, olha, nunca tinha pensado num carro desse, se calhar era uma boa ideia. E mais uma vez, contrariando tudo aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto sempre de comprar carros com poucos quilómetros, gosto de comprar carros preferencialmente ali abaixo dos 70, 80 mil quilómetros. Comprei este com 151 mil e até agora longe de me arrepender, pelo contrário, cada vez começo a pensar mais na hipótese de olhar para outros modelos com aquela premissa como este, que tinha um dono, historial de manutenção completo,
Certeza de que aquela pessoa tratou do carro bem desde o dia 1. E a prova está à vista. Tenho ali um carro que tem o aspecto de desgaste de um carro com metade da idade e seguramente com 1/3 dos quilómetros. O banco de trás, pessoas, eu digo-vos uma coisa, quando os carros me foi descarregado aqui, eu olhei para o banco de trás e pensei assim, epá, nunca ninguém se sentou aqui. Nunca ninguém se sentou. O couro, o cabedal está com ar por estrear. A mala, de tudo. Tudo. Quando fiz a revisão, agora para falar na mala, o trinco, aquele botãozinho de acionar a mala, estava estragado. Também na revisão também substituí esse botãozinho, também está tudo a funcionar. E isso custou-me, essa revisão toda, custou-me pouco mais de 500 euros. Num carro com 218 cavalos, com 450 Nm de torque, que faz 6.7 do 0 ao 100, com caixa automática, com um sistema de som do caraças, com teto panorâmico. É um carro que eu sinceramente fecho e olho para trás 2 e 3 vezes, porque eu adoro o carro. O carro é mesmo muito bonito. Aquele pack torna o carro realmente extraordinário. Eu sei que os gostos são coisas muito pessoais, mas eu cada vez que olho para aquele carro digo assim, pá, que boa compra que eu fiz com este carro. Que carro tão agradável. E tenho a certeza absoluta de que quem comprar este carro a seguir vai ficar muito bem servido. Porque este carro foi sempre bem tratado desde o primeiro dia em que saiu para a estrada. E a prova está à vista. Um carro que está absolutamente impecável e com uma agradabilidade de condução top. Nem se pode dizer que epá, é aquele diesel trator a trabalhar. Não. 2 litros, muito bem sonorizado. Biturbo. Que carro do caraças. Que carro do caraças. Carros amigos. Caros amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de ativar as notificações no YouTube, subscrever o canal e deixar nos comentários se vocês também gostam de X1 E84. Um grande abraço.